meu amigo, tudo bem? Estamos hoje no 8º dia da nossa jornada conhecendo a Bíblia. Hoje vamos falar do livro de Ruth, um dos mais belos livros da Bíblia. É um livro bastante curto, né? E ele foi escrito relatando um acontecimento que acontece na mesma época em que os juízes estavam reinando, ou digamos assim, dirigindo o povo de Israel. Então ele acontece na época dos juízes, então naquele período dos 350 anos entre a entrada do povo de Israel na Terra Prometida e o estabelecimento dos reis. E aqui vai contar a história de uma mulher que é Ruth, né, da sua sogra Noemi, né, que é também um dos personagens principais deste livro, né? E é uma história bastante interessante e muito bonita. É uma história muito linda, né, que retrata algo que Deus fez na vida desta mulher, que é Ruth, e através dela também abençoou todo o povo de Israel. Depois nós vamos perceber uma coisa muito legal, porque esse livro está na Bíblia e porque ele está antes de 1 Samuel, entre Juízes e 1 Samuel, porque Ruth vai ser bisavó de Davi, o rei Davi. Então esse livro também tem uma função de mostrar a história da família de Davi, né? Que família é essa? De onde eles vieram? O que aconteceu com eles, né? Então, assim como o livro de Juízes mostra o que acontecia quando não tinha um rei da parte de Deus sobre Israel, né? E depois vai se mostrar como um rei como Davi consegue levar o povo à vontade de Deus, né? No livro de 1 Samuel nós vamos ver isso. O livro de Ruth serve também para explicar que família é essa de Davi e qual compromisso eles tinham com Deus. Então, no sentido também da história do povo de Israel, esse livro servia para que o povo tivesse um entendimento de quem era essa família, né, que se tornou uma família real, né, que governou o povo de Israel por gerações e gerações e gerações, a família de Davi. Então, primeira coisa, ele começa contando no capítulo 1 o que aconteceu com essas mulheres, né? Diz assim, capítulo 1, versículo 1: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra de Israel, né? E um homem de Belém de Judá saiu a habitar em Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, então o pai desses 2 homens, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Então, primeira coisa, eles saíram da terra de Israel. Eles não deviam ter saído. Deus tinha dito para eles irem lá e ficarem na terra. Mas houve uma dificuldade, houve fome naquela época dos juízes, onde a coisa estava meio confusa, e eles então foram para outro lugar. Moisés também tinha dito para eles não casarem com pessoas de povos estrangeiros. Era para casarem com pessoas do povo de Israel. Porém, eles casaram com mulheres moabitas. Então, até aqui a história conta algo triste para o povo de Israel, algo que estava fora dos padrões, né, de Deus. O nome de uma dessas mulheres era Orfa e a outra era Ruth. E eles ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Tá? Ficando então assim a mulher, né? Que mulher é essa? Nós estamos falando de Noemi, né? A mãe deles, desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então naquela época, pela lei da época, uma mulher não podia fazer negócio. Mulher não comprava, mulher não vendia, mulher não podia usufruir dos bens, inclusive da família, se ela não tivesse um homem que assinasse, né? Ela tinha que então, vamos dizer assim, ter um homem nessa família que desse respaldo. O que acontece? Ela tinha 2 noras, mas ela não tinha netos. Não tinha nenhum neto menino, porque um neto menino poderia assinar pela família, poderia ter esse lugar de autoridade. Então elas estavam bem perdidas, elas estavam com uma situação bem complicada e iam ter que trabalhar de servas dos outros para sempre, se elas não fossem resgatadas. O que quer dizer resgatadas? Noemi teria que ter um homem em sua família, um parente, que dissesse: eu quero resgatar você, ou seja, eu vou assumir o lugar do teu marido, ou do teu filho, ou do teu neto, e eu vou colocar você junto comigo, e eu vou cuidar de você,
né? E dos seus bens e dos seus negócios. Eu vou assinar e eu vou resgatar inclusive os bens dos teus filhos. Esses bens que eles tinham, esse direito à terra de Israel, vai ser resgatado através da minha pessoa. Então era a figura do resgatador que foi colocado na lei de Moisés, né? O problema é que ela tinha 2 noras e elas não eram do povo de Israel, né? Então Noemi faz um pedido para elas, então, né? No versículo 11 diz assim: porém Noemi disse: voltai, filhas minhas, por que vocês ficariam comigo? Vocês iriam comigo, que ela queria voltar para Israel? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Claro que não. Voltem, minhas filhas, vão embora, né? Porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse um marido e houvesse filhos, esperar-lo-ias, vocês iriam por acaso esperar eles crescerem, né? Serem grandes? Vocês deixariam de tomar maridos, né? Sendo vocês jovens? Não, minhas filhas. Porque por vossa causa me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Então aqui disse Noemi, né? Essa tua cunhada voltou ao teu povo, aos teus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, olha só o que ela disse: não me instes, não insista, né, para que eu te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, olha só que forte, versículo 16, capítulo 1, irei eu, e onde quer que pousardes, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver. Se outra coisa que não seja a morte, e que nenhuma coisa que não seja a morte me separar de ti. Faça o Senhor o bem que quiser, se alguma coisa que não seja a morte me separar de ti. Então ela estava prometendo que Deus poderia, né, inclusive castigá-la se ela se afastasse da sogra. Ela estava fazendo uma promessa. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então elas foram de volta para Belém, de volta para Israel. Chegando lá, o que elas foram trabalhar? No capítulo 2 fala, né, então que Ruth deixava a sogra lá, né, na casa ou na cabana que elas tinham, né, e Ruth ia rebuscar espigas. O que é isso? Na lei que Moisés tinha colocado, tinha uma regra que dizia que todo o produtor, todo homem que produzisse, ele devia fazer a colheita só uma vez. Ele devia passar no campo colhendo, ok? No meio dos campos, colhendo com seus funcionários ou ele mesmo. E se ficassem espigas lá, não devia ser feita uma segunda busca para procurar aquelas espigas remanescentes ou as que caíram no caminho. O que ficasse lá depois da primeira colheita, ou o que nascesse depois, ou o que tivesse caído no chão, era para os pobres. Ok? Então o que ela foi fazer foi um trabalho de coleta, de catar essas espigas que ficavam para trás, ok? E ela vai lá então, né? Ela pede autorização para sua sogra, né? E ela vai então no campo fazer esse trabalho, que era um trabalho bastante, às vezes até vergonhoso, era um trabalho de pessoas pobres, né? Mas era uma forma de manutenção da vida, né? E lá ela vai para a terra de um homem muito rico chamado Boaz. E esse Boaz vê ela trabalhando, né? Ele diz que ele acha ela também bonita. E ela acaba tendo uma conversa com ele e ele permite que ela fique na terra. E não só isso, ele manda os seus funcionários irem dando uma mão para ela. Ele diz, olha, vocês deixam um pouquinho mais de espiga ali, vocês não colhem tudo. Deixa cair um pouquinho mais para ajudar essa moça, né? Então, quando ela volta, ela diz ela volta com muita coisa, né? Muita colheita naquele dia. Então ele disse à sogra, onde colheste isso? Capítulo 2, versículo 19. Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou a sua sogra que havia trabalhado. E disse, onde havia trabalhado, e disse, o nome do Senhor em cuja terra trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado
a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente, chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Então olha só, Ruth não sabia, mas ela estava na terra de um homem que pela lei de Moisés tinha o direito de resgatá-la. Tinha o direito de tomar ela e a sua sogra e levar para a sua casa e resgatá-las e ser, né, representante delas e ter elas em sua família. Inclusive ele tinha o direito de casar com elas se ele assim quisesse. Então ali no capítulo 3 nós vemos que a sogra Noemi dá uma estratégia para Ruth, dizendo que, olha, vai lá, fica bem quietinha, acha um momento silencioso, quando todos se apartarem, você vai na cabana dele e conversa com ele, te apresenta para ele, né? Te deita aos pés dele, né? Para que ele te veja e fale contigo. Então ali, né, eles acabam tendo uma conversa, fica bem claro que não acontece nada demais com eles, além de conversar, né? Diz ali inclusive que eles não se conheceram, isso biblicamente quer dizer que eles não tiveram relações, não fizeram nada errado, né? Eles conversaram, né? Ele percebeu que ela estava ali, ele disse: olha, que ninguém te veja aqui. E aí então ela disse que ele é parente chegado dela, né? E ele diz então que ele tem o desejo de casar com ela. Então é feito um... ele diz que, porém ele descobre que tem, né, ele sabe que tem um outro homem da família que é parente mais próximo dela. É um resgatador mais chegado, diz assim na Bíblia, né? Ele é mais próximo genealogicamente da família dela. Então ele teria que ir lá e negociar com esse homem, ver se esse homem queria. Então ele usa de sabedoria, ele vai junto aos anciãos, ele chama este homem e ele então, de certa forma, convence esse homem de abdicar do seu direito de ficar com ela. Principalmente porque ela tinha a sogra. Quem resgatasse ela teria que resgatar a sogra. Então eles se casam, né? Eles se casam e ela então, que passava necessidade, passa a fazer parte da família de Boaz, né? Passa a casa de Boaz, ela e a sua sogra, né? A casa de Boaz era uma casa bastante rica, abastada, e a família é abençoada. Capítulo 4, versículo 13 em diante, eu quero ler com você. Diz assim: assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, porque não deixou hoje de te dar um neto, que seja o teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome dele. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, olha só o que as mulheres falavam, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha só, tua nora que te ama deu à luz, e ela é para ti melhor do que 7 filhos. O livro de Ruth mostra uma bondade que essa mulher tinha, e o quanto ela se apegou a esta sogra, sendo ela idosa, não tendo ela mais ninguém. Ela entendeu assim: é minha missão cuidar desta mulher. E aqui mostra uma missão de solidariedade, e as pessoas de fora reconheciam, dizendo: a tua nora te ama, a tua nora, ela é melhor para ti do que 7 filhos. Se tu tivesse 7 filhos seria bom, mas tu ter esta nora é melhor, porque ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa de bom coração, ela te ama, ela não te abandonou quando você não tinha nada para dar para ela, e quando, pelo contrário, você oferecia para ela pobreza. Então ela decidiu ficar contigo, ao invés de voltar e casar com outro homem, reconstruir a vida, ela decidiu continuar contigo na pobreza, e Deus abençoou ela, colocando ela num lugar bem melhor. Então, disse Noemi, versículo 16, Noemi tomou o menino no seu regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, olha só, dizendo: Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram então de Obed. Então eles disseram que o filho nasceu a Noemi, porque aquele neto era como se fosse a devolução de Deus dos filhos que ela tinha perdido. Então se chamou Obed. E este Obed é o pai de Jessé, que é o pai de Davi. Olha só. Então Ruth é bisavó de Davi. Ruth de Boaz gerou Obed.
Obed foi pai de Jessé e Jessé foi pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Animabade, Animabade gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Olha só que legal. As gerações de Davi tem Ruth. E ela era uma moabita, ela era uma estrangeira. Então essa história ela tem vários significados e várias representações da pessoa de Jesus. O que Boaz faz é um papel de Cristo. Boaz representa Jesus em nossas vidas, porque ele é o nosso resgatador. Nós havíamos nos afastado de Deus e ido para um lugar errado. É isso que a humanidade fez, ok? Saímos de Israel e por isso nós perdemos tudo que nós tínhamos. Ficamos desterrados, ficamos acabados, perdemos herança, perdemos bens, perdemos pessoas que amávamos. Foi isso que o pecado fez em nossas vidas. Mas Jesus, não tendo nenhuma obrigação, decidiu nos amar e nos acolher como filhos. Mesmo sendo nós estrangeiros, porque ele não era obrigado a ficar com Noemi, porque ela era estrangeira. Ela era estrangeira, mas ela foi aceita por ele. Ela foi amada por ele e ela passou a fazer parte do povo de Israel. Olha que legal. E mais que isso, das gerações dela nasceram reis. Reis. Sabe o que isso significa? Que nós fazemos parte do reino de Deus, quando nós somos acolhidos por Deus. Então não importa povo, nação, língua, raça, não importa nada. Em Jesus Cristo, nós somos acolhidos e nós somos resgatados do nosso pecado, do nosso passado. E Deus nos dá um novo começo. Nós que antes mendigávamos amor, mendigávamos, agora nós somos acolhidos. E Ruth mostra o amor que nós devemos ter. Nós devemos ter com as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós devemos ter com as pessoas que estão próximas de nós. Você viu quanta coisa bonita tem nesse livro? Ensine essa história para os seus filhos. Conte essa história para suas filhas. Sabe? E eu desejo que você, se você é uma mulher, que um dia você vai ter uma nora, né? Se você vai ter uma nora, se você tem um filho, que vocês tenham essa mesma relação. E se você, né, é casada com um homem, então cuide bem da sua sogra também. Cuide bem das pessoas da sua família, daquelas que não são tão próximas. Cuide bem delas, pois Deus colocou essas pessoas em suas mãos. Que Deus abençoe você. Aprenda mais com Ruth.